Hoje, a gente vai mergulhar numa história de desespero. Uma profecia que, olha, é chocante. E uma escolha que parece impossível. Tudo isso direto do livro de Jeremias. Pensa só nisso. O que acontece quando a ajuda que se pede se transforma, na verdade, numa sentença? É exatamente essa a questão central aqui. A gente vai entrar no momento da história onde um pedido desesperado por salvação divina acaba recebendo a resposta mais inesperada e francamente terrível que se possa imaginar. Então, para a gente entender o contexto, o cenário é de puro caos, de desespero total. Imagina só, a cidade de Judá está completamente sitiada, os exércitos do famoso Nabucodonosor, o rei da Babilônia, estão cercando as muralhas. E lá dentro? Bem, lá dentro o rei Zedequias está sem saída, encurralado. Dá para imaginar o pânico, né? E aí, num ato de puro desespero, o que o rei faz? Ele recorre à única pessoa que ele acha que pode ter uma linha direta com Deus, o profeta Jeremias. Ele manda seus mensageiros de maior confiança, sabe, na esperança de conseguir uma palavra, qualquer coisinha, qualquer sinal de salvação. E o pedido dele é muito específico. Se a gente olhar as palavras, ele não está pedindo só para saber o futuro, não. Ele está implorando por um milagre. Ele se lembra, sabe, das maravilhas do passado, daquelas vezes em que Deus interveio e salvou o povo de forma espetacular. A esperança dele é que, poxa, talvez a história se repita. Só que a resposta que Jeremias recebe para levar para o rei não tem nada a ver com as glórias do passado. É algo assim completamente diferente. Uma reviravolta daquelas que ninguém, mas ninguém mesmo, podia esperar. A mensagem que vem de volta não traz nenhum conforto, nenhuma esperança de libertação. Pelo contrário, ela anuncia que uma nova frente de batalha vai se abrir. E o mais assustador não é do lado de fora dos muros da cidade. Olha, a primeira parte da profecia já é de arrepiar. As mesmas armas que os soldados de Judá estavam usando para se defender seriam viradas contra eles. Pensa nisso. A força deles, de uma hora para outra, se tornaria a maior fraqueza. Basicamente, um instrumento para destruir a si mesmos. Mas aí vem a pergunta, quem é que está por trás dessa virada de jogo? E não são só os babilônios. A profecia revela a parte mais chocante de todas. O próprio Deus vai lutar contra a cidade. Aquela imagem da mão estendida e do braço forte, que sempre foram símbolos de libertação para o povo de Israel, agora se tornam imagens da sua condenação. É uma inversão total de significado. E essa oposição divina não é uma coisa passiva, não. O texto usa 3 palavras muito, mas muito fortes para descrever o sentimento por trás dessa ação: ira, indignação e grande furor. É como se uma palavra fosse construindo em cima da outra, sabe? Pintando um quadro de uma fúria avassaladora. E a consequência dessa batalha divina? Aniquilação total. A profecia é bem específica. Ela diz que uma grande pestilência vai varrer a cidade. E o pior, sem fazer distinção nenhuma entre pessoas e animais. É um cenário de desolação completa, de fim de tudo. Mas olha só que interessante. Mesmo no meio dessa sentença de destruição total, a profecia abre uma portinha de saída. Uma escolha terrível, é verdade, mas ainda assim, uma escolha. Isso é fascinante, né? Porque, mesmo declarando guerra, a mensagem divina não tira o poder de escolha do povo. São apresentados 2 futuros completamente diferentes e a decisão, a decisão final, fica nas mãos de cada um. E a escolha não podia ser mais preto no branco, como a gente vê aqui. De um lado tem o caminho da morte. Ficar na cidade, lutar uma batalha que já está perdida e morrer pela espada, pela fome ou pela peste. Do outro lado, o caminho da vida. Sair da cidade e se render ao inimigo, aos caldeus, e a recompensa? Sobreviver. Aquela frase, terá a sua vida por despojo, é muito forte. Quer dizer que a única coisa que dá para salvar no meio desse desastre todo é a própria vida. A profecia resume tudo de forma bem direta, sem rodeios, não tem terceira opção, não tem meio termo, a escolha é binária, com o que está em jogo sendo o mais alto possível: vida ou morte. Ok, mas tudo isso levanta a pergunta mais óbvia e importante de todas. Por quê? Por que um julgamento tão pesado assim? E a boa notícia é que a profecia não deixa essa pergunta no ar. A mensagem deixa bem claro que não se trata de uma fúria aleatória, sabe? A destruição que está vindo é apresentada como resultado direto, a consequência inevitável do que a liderança vinha fazendo. E a acusação tem um alvo certo: a casa de Davi, ou seja, a linhagem real.
E olha que interessante, os erros apontados não são sobre rituais ou crenças, são falhas morais e sociais. A incapacidade de julgar com justiça, de proteger os mais fracos dos opressores. A maldade das ações deles é que é a raiz de toda a catástrofe. E essa citação aqui amarra tudo, resume o princípio central da justiça divina nessa história. O castigo não é aleatório, ele é proporcional, está ligado diretamente ao que foi feito, é literalmente a famosa lei da semeadura, a colheita é resultado do que foi plantado. Então, no fim das contas, a mensagem de Jeremias vai totalmente contra a intuição, né? No momento que pedia por heróis, por resistência até o fim, o único caminho para sobreviver era a rendição, a submissão. Isso mostra que a verdadeira batalha, no fundo, não era contra os babilônios, mas sim contra o próprio orgulho e a desobediência do povo. E tudo isso nos deixa com uma questão para a gente pensar. No meio de uma mensagem que parece ser só fúria e destruição, será que essa oferta de sobrevivência, mesmo que seja pela rendição, pode ser vista como um ato de misericórdia? Como uma última chance ali no meio do julgamento? A resposta talvez dependa muito da perspectiva, de qual caminho se escolhe enxergar, o caminho da vida ou o da morte.